Fala, gente boa, gente querida, mais um episódio do Fala E iniciando. Quero já de imediato agradecer a audiência de vocês, vocês que estão assistindo, vocês que estão ouvindo. Satisfação. Espero que vocês curtam o papo de hoje, um papo muito legal. Antes da gente iniciar de fato, eu queria falar para vocês sobre um aplicativo muito massa que é o Glorify, uma plataforma de devocionais, palavras, vídeos que dá para você compartilhar. Cara, é muito legal. Vai lá na sua loja de aplicativo e procure esse aplicativo. Mais de 1 milhão de downloads só no Brasil, mas é uma plataforma mundial. Então vale muito a pena. Você que está sempre procurando palavra para mandar para os seus amigos, para os seus grupos de família, o Glorify consegue te ajudar e te auxiliar nisso. E é muito legal. Tem em algum lugar aqui do vídeo, vai aparecer um QR Code e aí você pode acionar pelo QR Code e baixar o aplicativo. Então, cara, eu recebo alguém muito legal, conheci não há muito tempo, mas assim, eu aprendi a amar essa pessoa, aprendi a admirar principalmente essa pessoa, porque um homem de Deus, um ministro da palavra, um cara sensacional que tem feito um trabalho incrível. E aí eu apresento para vocês agora com a maior satisfação e com a alegria do coração, Douglas Kowalski. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Gil. Obrigado pelo convite. Satisfação e alegria estar com vocês. Apresente-se aí para quem não lhe conhece ainda, se eventualmente alguém não lhe conhece, fique à vontade. Vamos lá, eu sou o pastor Douglas Kowalski, eu tenho 33 anos, sou casado com a Simone, sou pai de 2 meninas, da Júlia e da Sara, e sou pastor da Casa Lugar de Gente Feliz ali em Porto Alegre. Cara, que legal. Obrigado por ter aceito o convite. Eu fiquei muito feliz. Eu já tinha idealizado a sua vinda aqui antes mesmo de lhe convidar, quando a gente iniciou esse projeto do Fala E, que é justamente para trazer temas e pastores diferentes para dissertar sobre esses temas. Eu já tinha pensado, cara, eu preciso trazer o pastor Douglas. Porque nas poucas conversas que nós tivemos, cara, isso eu lhe conheci faz pouco mais de um ano, eu vi que ia ser muito interessante a gente conversar literalmente sobre todos esses assuntos. Talvez a gente não consiga abordar todos eles, mas assim, na medida do possível, a gente vai conseguir chegar lá nos temas, nas pautas, e eu quero que o senhor fique muito à vontade, muito tranquilo. Tenho certeza que a audiência vai lhe recepcionar também de uma forma extraordinária. Você que está nos assistindo, que tem alguma dúvida, cara, quer deixar perguntas ali no nosso canal, deixa a pergunta que depois eu reporto lá para o pastor Douglas, ele responde, eu coloco a resposta. É um programa gravado, então assim, inscreva-se no nosso canal Felicidade FM Web, ative o sininho para toda vez que a gente for gravar, toda vez que a gente for subir algo, você receba a notificação e consiga desfrutar desses conteúdos que são tão incríveis. Pastor, como é que foi a sua conversão? O senhor é alguém que nasceu na igreja, se converteu, encontrou a Cristo depois, nasceu na igreja, saiu, voltou, como é que é? Como é que foi isso? Eu nasci na igreja, né? Eu sou filho de pastor, meu pai e minha mãe são pastores. Eu nasci na igreja, me criei na igreja e eu sou um apaixonado pela igreja, assim, né? Desde que nasci, eu nasci nesse meio cristão, evangélico, enfim, e acompanhei meus pais durante toda a minha infância, sempre na igreja. Cresci como todo menino, filho de pastor, aprendendo instrumentos, na banda da igreja. A dificuldade dos obreiros também? Isso, eu era a dificuldade dos obreiros. E meu pai sempre dizendo para mim que eu seria um pastor, E por ver algumas coisas, assim, eu fui desanimando, assim, de ser um pastor, né? Então, chegou um tempo da minha vida, assim, ainda menino, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu seria outra coisa, né, menos um pastor. Pastor eu já sabia, eu não sabia o que eu queria, mas já sabia o que eu não queria. O que eu não queria era ser um pastor. Já tinha se decidido. Já tinha me decidido. Mas aí as coisas foram acontecendo, Deus tem os seus planos e hoje eu sou pastor. Justamente o que eu queria. Aí cumpre-se no senhor preciso morrer para renascer em Cristo, porque as minhas vontades não interessam. E por isso também que eu me considero, e as pessoas que me conhecem mais de perto também, mas eu me considero um pastor diferente, porque
como eu vi alguns pontos que os meus pais sofreram dentro do ministério, eu falei, gente, eu vou ser um pastor, mas eu não vou sofrer com isso. Então, por conta disso, eu acredito que eu seja um pastor um pouco diferente, assim, do modelo que criaram para ser um pastor. Do padrão eclesiástico. Exatamente. Cara, show. Sabe que existe um conceito, né, que filho de pastor, eu sou filho de pastor também, eu acho que até acho que todas as gerações da minha vida, da minha família são pastores, então eu sou tataraneto, sou neto, todos, do parte da mãe, parte do pai, são pastores, e aí existe aquela ideia de que filho de pastor é complicado. Né? Sempre existe aquela ideia de que filho de pastor é complicado. E aí eu entendo porque eu cresci com esse rótulo de o filho do pastor, e eu era filho de pastor e baterista, aí na Bahia é pior, né? Porque são 2 rótulos. São 2 rótulos. Então, assim, cara, é difícil, a gente brinca, mas muita gente deve ter literalmente abandonado o sonho de se tornar um pastor ou de continuar o seu ministério em função de literalmente as perseguições, né? Porque de fato o filho do pastor sofre, precisa ser o exemplo, precisa estar primeiro na igreja, precisa ser o que mais ora, precisa ser o que menos incomoda, precisa ser, ou seja, existe isso, cara. Então, assim, eu fico pensando às vezes quando a gente começa a falar, quando eu encontro outros filhos de pastores, eu fico pensando, cara, quantos ministérios se perderam em função dessa falta de percepção da igreja no todo. Sim. E aí quando a gente fala igreja, é bom, eu sempre gosto de lembrar, quando a gente fala igreja, gente, olha só, os temas que a gente vai abordar aqui são relacionados à igreja, mas a gente está falando de igreja instituição, a gente não está falando de igreja noiva. A noiva tem um dono e o dono dela provavelmente não gostaria que a gente tocasse na noiva. Então, assim, quando a gente fala de igreja, a gente fala da instituição, do sistema igreja, do sistema religioso que a cercou e tal. Então eu fico percebendo, cara, o quão difícil é às vezes. Eu vou te falar uma parada, eu vim aqui para falar tudo, né? Hoje lá na igreja eu recebo filhos de pastores. Os caras, alguns, na grande maioria ainda são jovens, solteiros, enfim. Os caras desesperados, porque tipo assim, ficaram entre a cruz e a espada. Os caras falam assim, Douglas, eu vim aqui porque, tipo assim, o meu pai fica do lado da galera e não fica do meu lado. Porque se ficar do meu lado também, a galera vai ficar contra. Corre risco de perder. Então eu vim aqui pedir um socorro, pedir uma ajuda. Outros filhos de pastores que me procuraram, que são pastores hoje, e tipo, não conseguiram ter, tipo assim, ter o mesmo sucesso que o pai teve. E aí o pai cobra esse insucesso e o cara fala, o que eu posso fazer, onde que eu posso melhorar e tal. Então, o que a gente está falando aqui tem fundamento sim, porque eu recebo uma galera lá e a maioria são jovens e eles vão desesperados lá, desesperados. Fala, liga pro meu pai, conversa com meu pai e tal. E eu fico, às vezes... a barra, né? Cara, difícil. E aí, assim, eu acho que falta... A gente entrando já em assuntos que seriam mais para frente, mas eu acho que falta maturidade para os cristãos, cara, para a igreja, para os crentes entenderem, cara, que o jovem filho de pastor é só um jovem e ele está crescendo com os mesmos dilemas daquele que não é filho ou daquele que sequer é cristão, porque assim, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentezinho. O cara precisa ter um encontro com Cristo, o cara precisa ter um relacionamento com Deus, o cara precisa ter um momento dele. E aí, até esse momento acontecer, cara, a instituição já cobra massiva, assim. E é uma parada que ele não pediu pra ser, né? Cara, exatamente, é o ministério do pai, às vezes nem o filho não quer. É isso aí. E eu cresci exatamente, e a diferença talvez nossa é que eu não sou pastor, eu não quero ser pastor. Ainda não quero. Então assim, mas eu cresci com essa ideia, cara, não é isso, sabe? Porque a gente vê várias coisas, os meus pais sofreram, os meus pais, pela falta de percepção, justamente, pelo abuso daqueles que, tipo, é pastor, então precisa estar disponível 110% do tempo dele, tem que estar à disposição da minha família. E aí isso é complicado, porque compromete a vida do pastor com a família, a vida do pastor com os filhos, a vida do pastor com a esposa, enfim, são várias coisas. Cara,
Tu é pastor, tu é ministro de louvor e tu é líder da LGF, Lugar de Gente Feliz. Tu consegue destrinchar tudo isso? Cara, falando assim até dá um... Foi uma parada que aconteceu, meu. Aconteceu, eu não esperava. Para quem não sabe, os meus pais, até hoje ainda são pastores da Igreja Quadrangular. Eu nasci na Igreja Quadrangular. A igreja que me fez um pastor foi a Igreja Quadrangular. Eu tenho um carinho, um respeito, uma gratidão. E chegou um tempo que eu e a Simone recebemos uma palavra de Deus para a gente sair. Aquela palavra que Deus deu para Abraão, né? E o Espírito Santo falava claramente comigo, Gil. O Espírito Santo falava assim, cara, eu quero te mostrar uma parada que eu não quero mostrar para eles. Se tu tiver coragem de sair, eu vou te mostrar. Se tu não tiver coragem de sair, fica aí, tu vai continuar sendo uma bênção, tu vai continuar sendo um cara legal, enfim. Continuo te usando. Vou continuar te usando, enfim. E eu decidi sair, mano. Decidi sair e aí me desliguei. A gente se desligou do Ministério Quadrangular, enfim, tem 1 ano e alguns meses. A LGF tem 1 ano e 4 meses. E quando a gente saiu, eu ouvi muita coisa. Me chamaram de rebelde. E aí a minha opinião é que rebelde não é quem sai. Rebelde é o cara que fica ali falando mal da parada, entendeu? E eu não tenho vergonha nem medo de falar isso, porque eu tive lá e vi isso, entendeu? Tipo assim, bom, acho que não vem ao caso. E eu recebi uma palavra de Deus e saí. Decidi que eu queria ver o que Deus tinha pra mim. E o que Deus tinha pra mim era muito maior do que eu imaginava. Quando eu saí, me deu um desespero, cara. Me deu um desespero porque eu vi muita gente se desligando também de vários ministérios. E achei que isso nunca ia acontecer comigo, cara, vou te falar. Minha família toda envolvida nisso. Eu nasci nisso, eu conheço a Igreja Quadrangular, assim, eu nasci nela, mano. E quando eu saí, antes de sair, eu vi muita gente que saiu. E os caras morreram. E eu saí e falava assim, Deus, quem garante que eu vou viver? Sim. Quem garante? Porque, Gil, eu vou te falar um negócio. Ensinaram pra mim que não tinha vida fora disso. Só tinha vida nesse ministério. Sim. E quando eu saí, eu vi que a vida era muito maior do que o que eu estava chamando de vida até então. Uhum. E quando a gente saiu, cara, virou de um jeito que até hoje eu ainda tô. Hoje que a gente conseguiu emparelhar o LGF com o crescimento que aconteceu. Hoje a gente conseguiu emparelhar. Porque não vamos muito longe, até o final do ano eu estava correndo atrás do meu próprio crescimento, entendeu? Eu tinha crescido e eu não estava preparado pelo tanto que eu cresci. E aí, agora que a gente conseguiu alinhar, tudo alinhado, graças a Deus, mas foi um mover de Deus incrível, assim, incrível, e que não tem explicação. Mas tu não acha que deveria, ou deveria não, tu não acha que quase que sempre é assim? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Pedro pescando lá, passou a noite pescando, não pescou nada, e aí Jesus diz, cara, joga pro outro lado. Ah, mas já joguei, cara, já tô a noite toda jogando rede e tal, joga pro outro lado, cara. E aí quando Pedro joga pro outro lado e ele puxa, é quase que ele se vê incapaz de puxar aquela quantidade de peixes. Uhum. Então, assim, é muito no risco, não é muito no risco? Abraão foi muito no risco. Tipo, então, assim, eu acho que é uma percepção muito minha, tá? Então, não é doutrina, gente, tá? É uma percepção muito minha. Mas eu acho que Deus honra, cara, esse tipo de atitude. Dar o passo sem ter o chão. E, tipo, cara, se ele me falou para vir, se ele me falou para sair, então eu saio e ele faz o resto. É muito da dependência que eu acho que a gente precisa desenvolver em Deus, sabe? E glória a Deus pela tua vida, cara. Glória a Deus por tu ter escutado e obedecido, porque escutar e obedecer são coisas muito distintas, né? Então, assim, muito legal. A principal característica da Lugar de Gente Feliz, pastor? Cara, posso dizer assim, cara, a igreja, eu não sei se tu chama de igreja ou ministério, a LGF é um lugar onde essa pessoa se encontra, porque a gente tem essa característica. A gente ama, a gente abraça, a gente ensina. Porque geralmente o pastor consegue fazer essa leitura. Tipo, cara, a minha igreja tem essa característica, eu não quero perder, porque isso é a essência do nosso ministério. Qual que é? Cara, a gente tem a nossa missão, os nossos valores, enfim. E o nosso propósito como igreja,
e isso é claro para todo mundo que vai lá, a gente carrega muito forte isso, que é salvar o perdido e treinar os salvos. A gente caminha muito com isso, assim. E o que eu sempre explico para todo mundo? Todo mundo que entra na LGF entra perdido. Então, qual que é a nossa missão quando a gente encontra um perdido? Salvar ele. Mostrar um caminho para ele. Então, assim, a gente chama de casa LGF, né? Lá na casa, a nossa ideia é tirar os olhos de quem é. Tirar os olhos do que é. Tirar os olhos de onde essa pessoa veio. Mas focar em olhar para alguém que está perdido. Okay. E quando eu olho para uma pessoa e vejo que ela está perdida, o que queima dentro de mim é ensinar o caminho, é mostrar o caminho. É empatia. Isso. E aí para nós, daí já caiu um monte de requisitos por terra. Se o cara é rico, se o cara é pobre, se o cara é jogador, se o cara se é prostituta. A gente vai falar sobre isso. Espera. Então, para nós, a gente carrega muito forte isso. Salvar o perdido e treinar os salvos. Essa é a nossa ideia. E é uma igreja que é uma casa, me refazendo aqui na fala, é uma casa que tem um número absurdo de jovens, né? Justamente porque, talvez, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a busca do jovem é justamente essa. Hoje, nos dias de hoje, a busca do jovem é justamente essa. Fugir daquilo que é o sistema religioso e se encontrar num lugar onde ele é aceito. Não necessariamente não precise mudar, porque a Bíblia nos instiga sempre a isso, a buscar essa mudança, mas ser aceito, inicialmente ser aceito. É por isso que... É isso. Porque a última vez que eu fui lá, foi numa conferência, isso faz alguns meses, mas era tipo 95% de jovens. Jovens. Não, a parada, eu acredito no seguinte, falando de jovens, falando do público jovem, eu acho que no contexto geral também, eu acho que a galera que é crente, enfim, independente do credo religioso, a gente cansou de ser obrigado. E ensinaram para nós que o Espírito Santo te obriga, te incomoda, e uma coisa que eu ensino muito lá, Gil, e deixo claro para todo mundo é o seguinte, o Espírito Santo não te incomoda, ele te convence. O Espírito Santo não te obriga, ele te convence. Ele não arruma. Assim, se eu te obrigar a ficar de pé, tu até vai ficar de pé por respeito a mim, mas tu vai falar assim, meu, que cara chato me obrigando a fazer as coisas. Mas se eu te convencer a ficar em pé, além de ficar em pé, tu vai vir aqui me dar um abraço. Entende? E o que... Falar da igreja no ponto geral, isso é uma opinião minha, e o que a igreja perdeu foi isso. O Espírito Santo não está aqui para me obrigar, o Espírito Santo está aqui para me convencer. Então, o que eu ensino para todo mundo lá, para todo o voluntariado da casa, que o Espírito Santo tem um tempo com cada pessoa. E a gente tem uma tendência de cobrar de todo mundo o mesmo tempo que o Espírito Santo usou contigo, usar comigo. Não. Então assim, o cara chegou lá, o cara é X coisa. Bom, o Espírito Santo tem um tempo com ele, o Espírito Santo vai convencer ele, dentro do tempo que ele quiser. Entende? O problema é que a galera chegava na igreja um tempo atrás, a gente te entregava uma lista de coisas. Ó, Gil, tá aqui, ó. Isso aqui tu pode, isso aqui tu não pode. O cara falou, meu, eu não vou ficar nisso aqui. Sim. Aí a gente tirava o cara da escravidão do mundo e trazia o cara para a escravidão da igreja. O cara só trocava de prisão. O cara era um preso no mundo, agora o cara é um preso gospel. Isso é ridículo. Mudava o sistema. Aí eu falei, meu, tô fora, mano, tô fora. Então eu falei, deixa o cara aí, meu, o Espírito Santo tem um tempo com ele. Se o Espírito Santo não convencer ele de mudar, não é eu como pastor que vou convencer o cara de mudar. Então assim, eu acredito muito nisso. Perfeito. Então quem entrar na casa vai ver de tudo, de tudo. O cara vai, a última coisa que ele vai ver lá é que é uma igreja. O cara vai ver de tudo. Mas o que a gente acredita? Que cada pessoa, o Espírito Santo tem um tempo com cada pessoa. E de fato tem, né? E tem. De fato tem. E tem. Eu acho que, assim, pastor, a gente está falando sobre isso. Acho que a igreja foi, ao longo dos anos, dos séculos e tudo, ela foi tomando o lugar de Deus. E foi dizendo, isso pode, isso não pode. Então, assim, às vezes a gente entra em alguns programas aqui da rádio e aí eu sou o cara sempre que traz o contraponto, né? Eu sou sempre o desviado, eu sou sempre o cara... Porque, cara, eu não consigo não parar para pensar nessas coisas. Né? Desde o Conselho de Nicéia, o que de fato hoje que a gente faz é verdadeiramente a essência daquilo que Cristo fez. Porque Cristo fez isso, cara. Ele literalmente pegou a igreja dentro do templo, a religião, né, cercada pela religião, ele pegou a igreja e trouxe para fora e colocou lá fora.
a gente parece que faz o contrário. O contrário. Pega a igreja de fora e volta para dentro do templo. Então, assim, muitas coisas a gente precisa questionar. Eu acho que essa é uma obrigação do ser humano, do cristão, é questionar. Porque a gente caiu em N erros, cara, durante a história da igreja por não questionar. Por não questionar. Por não dizer, cara, por que que... E às vezes até perguntar. Eu acho interessante a sua maneira de lidar com a igreja e com a membresia, com os membros... Membresia é a palavra, né? Eu acho que é. Com os membros da casa. Porque, tipo assim, isso dá a liberdade do cara perguntar, mas por que fulano ainda é assim? Fulano é assim porque ele ainda não foi convencido de que ele não deve ser assim. Porque no final das contas, cara, eu, você, todos nós, temos que ser convencidos de alguma coisa ainda pelo Espírito Santo. Não existe o perfeito. O perfeito era Cristo. E depois dele, antes dele, ninguém. Então, assim, quando a gente pensa assim, cara, eu não sou melhor que ninguém. Ontem eu ouvi um resumo daquilo que deveria ser o cristão, que eu achei espetacular, cara. Que o cara disse assim, eu sou cristão e eu não sou melhor que tu. Eu sou pra você. Eu não sou melhor do que você, eu sou pra você. É isso que me define cristão. Não o quanto eu sou melhor, não, o quanto eu sou pra você. O quanto eu me faço diferente pra... E aí, isso, cara, quando eu vi isso, eu pensei, puxa vida. E é isso, cara. Sim. E é isso, esse é o resumo de tudo. É eu ser pra você e você ser pra fulano e pra ciclano, e aí a gente chega no conceito do que é a igreja. A essência do que é a igreja, né? O que eu falo muito lá também, direto assim para todo mundo, é que se a gente for analisar na Bíblia, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus com uma faca na cintura, mano, armado. Aí o dia que ele cortou a orelha do soldado, que foi o dia que todo mundo viu a faca, a arma até então, Jesus pegou aquela faca e se eu fosse Jesus, eu falo isso lá, se eu fosse Jesus eu ia dizer, cara, da onde tu tirou essa faca, mano? Tu tá maluco? Tu quer me queimar? Tu quer me quebrar? A Bíblia diz que Jesus pegou a faca e devolveu para ele e falou assim, ó, guarda a tua espada. Tipo assim, era a hora de Jesus recolher a faca. Quer estragar meu ministério. O dia que Jesus entregou a igreja para Pedro, ele estava armado, mano. Sim. O dia que Jesus olhou para ele e falou assim, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei. Ele estava armado, mano. E a gente vai ler toda a história de Pedro com Jesus e Jesus não vai tirar aquilo ali dele. Por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo tem que fazer, o homem não vai fazer. E aí, como que essa faca saiu? Um dia Pedro estava pregando e a faca caiu. E nunca mais Pedro pegou essa faca de novo. E aí ele viu que não era necessário. Então tem coisa que é o Espírito Santo que vai tirar de nós, Gil. Mas a igreja está tentando forçar a galera a deixar algumas... E aí enche o saco. Essa é a palavra. Não sei se dá para falar. A galera enche o saco e sai fora, mano. E sai fora. É porque tu consegue... pastor, eu vivi, né, como você... também, e eu acredito que muita gente que está nos assistindo também, eu vivi o sistema religioso na íntegra, na essência daquilo que é a religião. E aí eu estava falando tive um bate-papo com o Mauro Henrique, e o Mauro Henrique falando assim, Gil, a gente precisa reconstruir, restituir aquilo que é a base das palavras. Por exemplo, religião é religare, né, que deveria nos ligar a Deus. A religião não é isso hoje. A religião é tudo menos isso. Mas eu cresci nesse meio religioso e a gente sabe o quão opressivo é isso, cara. Né? E aí a gente até consegue se adequar. E, por algum tempo tu consegue se adequar. E aí tu vai, tu congrega, tu participa, dentro desse manual de instruções. E aí só que chega um ponto que isso não basta. Porque daí é mais um clube na tua vida. E aí quando chegar a esse ponto que não bastou, a religião não consegue te suprir. Ela não consegue te dar base mais. Aí é por isso que por isso que eu gosto tanto do seu método. Cara, entrou e deixa Cristo fazer a obra. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Cristo. Então se ele não fizer, quem que pode fazer, cara? Não existe ninguém. Então assim, legal, parabéns, cara, que Deus continue te usando dessa Amém. forma, que a casa continue crescendo com esse mesmo conceito. E aí atraindo e buscando e salvando tantas e tantas pessoas que talvez fugiram desse sistema religioso
porque é difícil manter-se dentro dele, outras que nem tiveram contato, mas que podem ter. Então, que Deus use vocês cada vez mais. Amém. Cara, olha só, existe e sempre existiu uma incompatibilidade fundamental e irreconciliável, na verdade, entre igreja e mundo, né? E aí, quando a gente fala em cosmovisão, a gente entende que a cosmovisão é o pensamento, a nossa percepção de mundo. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, qual que é a importância, eu não sei se você é teólogo, provavelmente sim, né, pela base de crescimento ministerial que o senhor teve, mas qual que é a importância da teologia para a cosmovisão da igreja, de como a igreja olha para o mundo hoje? Cara... Há importância? É necessário? E qual que é o grau dessa importância, cara, se é necessário, se é importante? Cara, eu acho que importante é, porque eu acho que o conhecimento ajuda, mas às vezes o que me preocupa não é o conhecimento que a gente adquire, mas é de que forma nós vamos aplicar isso, né? E como hoje a gente tem tudo muito acessível, e tu buscar o conhecimento, e tu adquirir o conhecimento hoje ficou um pouco mais fácil, né? O que me preocupa hoje já é a forma com que as pessoas estão expondo esse conhecimento. Então, tipo assim, eu conheci alguns teólogos que eu falei, meu, eu queria ser teólogo por tua causa. Mas depois eu conheci outros teólogos e falei assim, meu, eu nunca quero estudar teologia por causa desse cara. Então, assim, por mais conhecimento que a gente tenha, a gente tem que saber servir as pessoas com esse conhecimento. Eu acho que o mais importante do que ter o conhecimento é de que forma a gente vai servir as pessoas, de que forma a gente vai aplicar isso dentro da sociedade, entendeu? Eu conheci algumas pessoas que se separaram da igreja, porque tipo, não, agora eu só quero andar com teólogo porque a minha teologia... Falam a minha língua. E não é para isso. Não é para isso que a gente tem um conhecimento. Porque automaticamente, não vou dizer automaticamente, porque pode ser que algum teólogo se sinta ofendido, mas na grande maioria, um percentual bem grande dos teólogos se vê, né, acima. Acima, e aí é que é complicado, entendeu? Eu acho que se não for para servir, eu comecei teologia e eu parei, e eu tranquei. Porque aquilo começa, tipo assim, eu vou falar como é que foi para mim, aquilo começa a te inflar, meu, de um jeito, não sei se para os outros talvez não, foi comigo, eu tô falando de mim. E daqui a pouco eu tô conversando contigo e tu fala um negócio e eu tô já rebate e tu nem terminou e eu já tô, sabe? E eu falei, não, meu, eu não quero isso. Porque tem eu quero ouvir tudo que tu tem para me dizer e depois eu vou falar alguma coisa e tal. E tem coisa que a teologia não explica e nunca vai explicar. A transformação da vida de um homem. Concordo. O abandonar a velha natureza, o dizer, cara, o reconhecer, cara, eu sou miserável. Isso a teologia nunca vai explicar, mas ela vai tentar sempre. Sempre explicar. Então, assim, eu fiz uma pergunta para o pastor Anderson no primeiro Fala Aí, que era, você é um pastor teólogo ou um teólogo pastor? E aí ele foi extraordinário na resposta dele, ele falou justamente isso, cara. E chega em algum momento que elas contrastam, né? O pastor do teólogo. E aí tu fica com que lado? Tu fica com o lado da experiência, que tem experiência com Deus e viveu aquilo, ou com o lado da teologia, que é a letra. E aí eles, cara, eu sou um pastor teólogo, um pastor que estudou teologia. Eu achei sensacional. Mas eu acho que esse é o caminho, cara, para o esclarecimento de muita gente, assim, porque às vezes as pessoas buscam Cristo, né, na teologia. Isso. E não sei se encontra. E a teologia, ao meu ver, ela liga a gente com essa parada da religião. E a religião, qual que é o problema da religião? É que ela te instrui a mudar comportamento. E o evangelho nos leva a uma mudança de natureza. Por isso que Paulo fala assim, agora já não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele está falando de uma mudança de natureza. Agora a natureza de Cristo está dentro de mim. E a religião,
que é isso que acontece com muitos cristãos. O cara chega numa igreja, o cara fala assim, meu, tu fuma, tu bebe, sei lá o que tu faz de errado, tu não pode mais fazer isso. E o cara começa uma luta para mudar esse comportamento. Aí, vamos lá, o cara deixa. Uma luta natural. Isso, o cara até consegue, mas ele não consegue por muito tempo. Eu não sei se a gente tem tempo. Fica à vontade. Eu conto uma história que... Eu vou contar a história para ti e aí a gente vai saber isso. O meu problema com a igreja de hoje é que a igreja evangélica de hoje, ela adestra os crentes. E adestramento a gente não faz com gente, adestramento a gente faz com animais. Tu tem um cachorro em casa. Não sei se você já ouviu essa história. Alguém bate na porta da tua casa, se o cachorro latir, tu vai lá e dá um tapa na bunda dele. Outro dia alguém bate na porta da tua casa, o cachorro não late, tu dá uma bolacha para ele. Faz isso 3 meses com o cachorro. 3 meses depois, alguém bate na porta, se ele latir, ele toma um tapa. Se ele não latir, ele ganha um biscoito. 3 meses depois, alguém bate na porta, o cachorro vai latir? Não. Nunca mais. Mas ele não vai latir porque ele deixou de ser cachorro ou porque ele quer biscoito? Porque ele quer biscoito. Então, os crentes de hoje não dão dízimo porque amam a obra. Ele dá dízimo porque ele tem medo que o capeta roube os 90%. Sim. Então, a gente não deixa de ser cachorro. Barganha. A gente só quer a bolacha. Entende? Perfeito. O cara não fica sem beber porque o Espírito Santo moldou ele. Não, o cara fica sem beber porque ele está esperando um contrato para assinar. E isso é adestramento, isso a religião faz com as pessoas. Sim. Aí o cara acha que é crente, mas ele é um adestrado. E essa é a minha briga. A sua indignação. Porque o Evangelho fala de mudança de natureza. O que é mudança de natureza? Uma vez que a minha natureza for mudada, automaticamente todo o meu comportamento será mudado. Então eu não preciso, hoje eu vou lutar contra a bebida, amém, glória a Deus, mudei. Agora eu vou lutar contra os... Não, mudança de natureza, uma vez que Cristo se revelou a ti, automaticamente as facas, elas vão cair. E alguém fala assim, cara, tu não vai beber? Tu fala assim, cara, eu até queria, mas eu não estou com vontade. É natural para mim. Eu não tenho mais problema em estar num ambiente onde tenha bebida, eu não tenho mais problema em estar... Agora não, o cara é crente, se ele vê uma bebida, ele começa a tremer, ele fala assim, meu Deus, eu não posso... Isso é adestramento. E é isso que a religião faz com as pessoas. Mas o senhor acredita no processo? Esse encontro de Cristo, ele automaticamente ele te leva a um outro nível de mindset, né? De pensamento, de mentalidade. Mas o senhor acredita que as mudanças são processuais? Acredito. Porque a gente vê, o senhor falou de Paulo, a gente vê os primeiros livros que Paulo escreveu, Paulo se apresenta da seguinte forma: eu, soldado de Cristo, eu, guerreiro de Cristo, eu. E aí ele vai indo e aí gradativamente Paulo vai mudando, porque nos próximos livros ele vai dizendo, eu, servo de Cristo. E aí ele termina dizendo, eu, o menor dos servos. Ele termina os últimos livros ele dizendo, eu, o menor, o insignificante, cara. Porque percebe-se, cara, essa mudança em Paulo, processual, as coisas foram mudando. É isso. Eu acredito nisso. Eu acredito também que dentro desse processo a pessoa vai ter dificuldade. E eu falo muito isso lá, por exemplo, no curso de batismo. Eu falo, se tu tiver recaída, a gente está aqui. Porque é um processo. E a gente, parece que a igreja de hoje não tem espaço para quem erra. Entende? Eu falo assim, os erros eles vão nos ensinar. E vão acontecer, cara, inevitavelmente eles vão acontecer. Sabe que uma cena, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de série, de filme. Uma cena que nunca me sai da cabeça é no filme O Conde de Monte Cristo. Que ele foi escravo por um longo período, injustamente ele foi preso, escravo não, ele foi preso por um longo período da vida dele. E aí quando ele sai, aí ele recupera um tesouro e tal, e o cara fica rico. E aí chega num certo momento dessa nova fase da vida dele, um amigo entra no quarto dele à noite e aí ele está deitado no chão, com uma cama esplêndida, assim, extraordinária, que já era na nova vida de rico dele, e ele está deitado no chão. E aí o cara, pra que isso, cara? Por que disso?
porque eu não consigo dormir na cama, eu tenho que dormir no chão. De tantos anos que ele dormiu no chão. E aí é isso, cara. A vida do ser humano é de uma complexidade absurda. E a gente simplifica a dor do outro, simplifica a libertação do outro quando a gente diz, cara, entrou aqui, muda. Eu não quero mais te ver usando isso, eu não quero mais te ver fazendo isso. A gente simplifica a excelência de uma criação, uma criação que é complexa, né? Tipo assim, feita pelo o cara que fez só o universo. E aí ele colocou dentro da gente toda essa complexidade, aí para ouvir alguém dizer, pô, não mudou ainda, cara. Ah, tá em depressão, mas, poxa, não tem Cristo. Pô, tá em Cristo, não pode ser depressão. Como assim não pode ser? E os traumas, e as dores, as feridas, as rejeições que essa pessoa sofreu, os apontar de dedos. Cara, não tem como eu dizer pra pessoa, meu, esquece tudo isso e não tem como, cara. Então, eu acho que a gente precisa... Empatia talvez seja a palavra mais própria, assim, pra gente usar, que é uma necessidade de todos nós. O que eu ensino lá na casa também, que eu acho que serve muito, e eu sinto assim que é isso que segura assim muito a galera lá, e até um propósito nosso como igreja agora em 2022 é a gente aprender, e o Covid nos ensinou isso, a usar a nossa dor para transformá-la num remédio. Eu tenho profetizado lá que esse ano a casa vai produzir remédio. O que foi a Covid, por exemplo? Todo mundo foi para casa, todo mundo ficou isolado em casa. Aí agora todo mundo correu pro posto, para os caras injetarem o vírus que nos trancou em casa. Agora a gente correu para injetarem 3 doses do vírus dentro da gente. 3 iniciais, depois deve ser 8 dessas. Pelo jeito, pro resto da vida. Então assim, todas as dores que eu sofri, todos os traumas que eu tive, se eu trabalhar isso, eu posso transformar isso num remédio. Isso pode ser um antídoto para alguém. Então eu sempre comento isso com a galera que procura a gente assim, pastor, tô passando por isso, por aquilo. Eu falo, cara, isso pode ser um remédio. Isso pode ser uma doença até quando tu, né, enquanto tu decidir que isso vai te machucar, que isso vai te fazer sofrer, ou tu pode falar assim, meu, a partir de hoje eu vou usar isso e vou transformar isso num antídoto para curar outras pessoas que passaram pela mesma coisa que eu. E isso tem dado muito certo, Gil. A galera tá encontrando... Eu tô, tipo assim, eu fui rejeitado pelo meu pai. Eu tive problema com isso. Eu tô procurando alguém que também passou por isso. Eu vou dizer, cara, eu também passei por isso. Deixa eu te falar o que eu fiz. Deixa eu te falar como que foi. E aí aquilo que era uma doença, aquilo que era uma dor, aquilo que era um motivo para eu me retrair, já se tornou um remédio que eu tô servindo para outras pessoas. E aí isso um vai fazendo com o outro. E tem dado muito certo isso. E graças a Deus. É porque daí é a experiência de vida, né? Então, assim, você falou de pandemia, cara, de vírus, né? Covid e tal. Acho que a pandemia nos mostrou, lógico que hoje a gente tira lições dessa pandemia, de tudo isso que aconteceu e que está acontecendo ainda, inevitavelmente. Mas eu acho que a pandemia escancarou um lado obscuro do ser humano, que foi justamente o egoísmo. Porque eu ficava abismado, eu fiquei, na época, em 2020, quando fechou tudo, fiquei abismado, cara, como a gente teve a capacidade de ir para dentro da nossa casa, de se encerrar em casa com esposa, filhos e ficar lá isolado e sequer pensar naquele que não tinha nem para onde correr, ou se tinha para onde correr, ia correr sem ter como ficar lá. Uhum. Porque, cara, e aí foi literalmente toda a igreja, não vou dizer toda a igreja, mas a grande maioria da igreja seguiu essa mesma regra. Vamos para dentro de casa, cuidar dos meus e tal. E aí o catador de lixo, azar é dele, cara. O catador de papelão, azar é dele. O cara que não tem, o cara que vive, tipo, levanta de manhã para juntar e comer à noite, para dar o que comer para a família, azar. A obra social parou. A igreja literalmente parou, estancou qualquer tipo de possibilidade de ajuda em função da pandemia. E aí eu acho que, tipo assim, um tapão na cara Deus nos deu um tapão na cara e disse, cara,
Só vocês não estão nem aí pro próximo. Vocês pensam nos seus, e os seus estando bem, vocês estão felizes. Acham que tá tudo bem. Tá show de bola. Cara, tá muito massa a nossa conversa. A gente entra agora de tudo aquilo que a gente já falou, né? Não sei se pode ficar mais polêmico ainda, mas a gente entra numa parte polêmica agora do nosso bate-papo. E aí eu queria só aliviar as tensões e pedir para você baixar o Glorify, tá? Que eu falei no início do programa, é um aplicativo, uma plataforma onde você encontra palavras de conforto, palavras de fé, palavras que vão te animar, palavras que você enviar, para você guardar, para você postar no seu story, no seu feed, enfim. Tudo que você... Daqui a pouco você precisa de uma palavra, vai lá no Glorify, baixa lá na sua loja de aplicativos. Tem em algum lugar desse vídeo aqui, que eu não sei em que parte vão colocar, mas vai ter um QR Code aqui que você pode usar. E aí a gente vai para uma parte polêmica agora do negócio. Cara, ano passado falou-se muito sobre uma declaração de um pastor carioca, não sei se ele é carioca, mas ele é pastor no Rio de Janeiro, sobre atualização da Bíblia, sobre atualizar a Bíblia. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Como que tu recebeu isso? Porque tem pessoas que falam, cara, contextualmente falando, conceitualmente falando, a gente pode entender, porque assim, a Bíblia fala também sobre escravidão, a Bíblia fala sobre machismo, a Bíblia fala sobre homossexualidade, a Bíblia fala sobre igreja inclusiva, tem temas ali que a Bíblia nos deixa limitados, não limitados, mas nos deixa com um pensamento reto, direto. E aí, quando o pastor falou isso, virou um alvoroço. O Brasil parou e 80%, 90% do Brasil apontava o dedo e dizia endemoniado, satânico e tal, desviado. E os outros 10% diziam, não, mas eu entendi e tal. E eu queria saber a tua opinião sobre isso. Cara, minha opinião, sabe que Paulo escreve a carta para Romanos, todo mundo conhece o texto, 12:2, ele fala assim, deixem que Deus os transforme por uma renovação no vosso entendimento. Então vocês vão experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu acredito que até as pessoas procuram muito a gente lá e falam assim, cara, eu gosto de ouvir a mensagem do pastor Douglas porque é muito atualizada. Então, por mais que a gente atualizasse a Bíblia, vamos dizer que o cara conseguisse isso, pela velocidade que a gente tem por causa da internet hoje, daqui a 3 anos já ia estar... Os mesmos conflitos. A gente já ia precisar de uma nova atualização. A gente carrega um celular que foi lançado no ano passado e esse ano já tem uma nova... Meses depois já tem uma atualização nova. Então, eu acredito que o que tem que se renovar é o entendimento do cara que está com essa Bíblia na mão. É isso que eu acredito. Eu acho que nós, os pastores, essa galera que se diz, que prega o Evangelho, eu acho que nós temos que parar de tempo em tempo e fazer o que o apóstolo diz aqui, atualizar o nosso entendimento. Ele fala assim, deixem que Deus os transforme por uma renovação no vosso entendimento. Então vocês vão experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu acho que o que falta para muito cara, é permitir que o Espírito Santo os transforme por uma renovação no nosso entendimento. Eu acredito, na minha opinião, a Bíblia não precisa de ser atualizada. O que precisa ser atualizado é a mentalidade dos caras. A igreja mudou, a igreja precisa se atualizar, né? A Bíblia não, mas eu acredito que por conta de muitas coisas que foram ditas, por conta de muitas coisas que foram impostas sobre as pessoas, eu acho que os caras que estão à frente hoje, eu carrego comigo um princípio, se tu não gosta, se tu acha que tá então faz outra coisa. Faz outra coisa, investe em outro ramo, sei lá, vai ser outra coisa, mas não fica aqui. Uhum. Se tu não quer ter um tempo com a Bíblia, se tu não quer ter um tempo para te atualizar e tal, cara, faz outra coisa. E em tudo que tu for fazer, tu vai ter que parar um tempo para estudar aquilo que tu tá fazendo. O cara é vendedor de carro, o cara tem que estudar carro. E todo dia estão lançando um carro novo.
E tu vai ter que estar por dentro disso, enfim. Rádio, por exemplo, comunicação. Todo dia tem uma notícia, a gente está dormindo e tem coisa acontecendo. E aí tu tem que acordar e te atualizar de tudo para poder vir para frente do microfone e informar uma nação inteira. Então eu acredito que a igreja às vezes caminha para trás por conta dos caras que estão na frente dela não se atualizarem, não se contextualizarem. E eu acho que a gente ainda vai remar um pouco mais nisso, mas eu acho que a gente não pode parar. Sabe o que eu penso, pastor? Eu falei sei lá, 2 ou 3 programas aqui, no primeiro programa, se eu não me engano, sobre o conceito que eu tenho na minha cabeça da síndrome do Velho Testamento. Eu até usei isso, eu dei esse nome para minha síndrome, para essa síndrome. Para minha não, mas para essa síndrome. Que é justamente a fome com a vontade de comer. É a fome, porque tu pega um povo que quer um bode expiatório, e aí geralmente é o líder, e aí o líder, não, ele vai, ele busca, ele tem um encontro com Deus e traz pra gente que vai estar aqui sentado no culto, e aí ele traz a revelação, e a gente recebe, e a gente vai ser próspero, e a gente vai crescer, a gente vai evoluir como ser humano, mas quem tem que entrar no Santo dos Santos é o pastor que entra lá, que era justamente a postura do povo no Antigo Testamento, por isso síndrome do Antigo Testamento, porque o pessoal escolhia não, tinha o sacerdote entrava, os caras pecavam o ano todo, o sacerdote ia lá e se morresse, puxa vida, não tinha se consertado para entrar lá no Santo dos Santos. Então, junta essa característica do povo com a liderança que às vezes é tendenciosa e diz assim, vocês são assim, então eu vou levar vocês para onde eu quero que vocês, para o lugar onde eu quero que vocês estejam, que é mais favorável a mim. Então junta a fome com a vontade de comer, né? E aí isso nos propicia coisas que são absurdas, cara, porque não sei se é absurdas para ti, mas assim, que eu vejo uma ânsia, uma vontade do ser humano em facilitar ou ajudar Deus a fazer as coisas. E aí eu queria te perguntar, métodos, por exemplo, G12, teologia da prosperidade, a teologia coach agora que está bombando no Brasil. O que tu acha disso, cara? Tu acha que é uma busca, talvez, do ser humano, do líder religioso em levar o povo para cá, levar o povo para lá? Tu acha que é isso? Foi desse conceito que nasceu essas teologias, esse tipo de comportamento, ou método, porque às vezes são métodos, né? Vamos criar um método de crescimento. Sim. Mas, assim, biblicamente falando, Jesus não falou em G12, Jesus não falou, a prosperidade que Jesus falou era outra. A prosperidade que a gente hoje entende por prosperidade, conceitualmente falando e comparando a Bíblia, é, cara, totalmente outra. A Bíblia tipo, Cristo não dizia que eu ia ser próspero, ia ter carro, ia ter casa, ia ter apartamento, ia morar, não sei. Não, era outra prosperidade, era outro conceito. E aí, coach também, desenvolvimento, enfim. Mas eu quero a tua opinião. Se tu acha que é do ser humano isso, que é a tendência do ser humano em manipular. Sim. O que eu percebo também, Gil, a gente nasceu na igreja, né? Então eu tô ali desde criança. E eu cresci vendo isso, que tipo assim, ensinaram para nós que o homem mais poderoso da igreja é o pastor. Hoje. Então, é isso aí. Tava rolando um grupo de jovens lá, por exemplo. O pastor chegava, todo mundo tinha que baixa o som, liga a luz. Reverência máxima. Porque o homem mais poderoso da igreja chegou. Quando eu me tornei pastor, eu falei, desde sempre, o homem mais poderoso da igreja é Cristo. Não sou eu. Então, um dia um cara chegou lá pra mim e falou assim, pastor, quem é o senhor? Eu falei assim, eu sou o próximo cara que vai te frustrar. E não vem aqui achando que não, porque é. Eu sou igual o teu outro pastor lá. Entendeu? Eu sou igual. Então assim, se tu veio aqui procurando um cara, tu vai te dar mal, mano, porque eu vou te frustrar. Mais cedo ou mais tarde. Então assim, não se apegue em mim. Ambos os lados erraram. Os pastores erraram porque assim, quando eu coloco medo no povo, eu tenho domínio. Quando eu adestro o meu povo, eu conduzo ele para onde eu quero. Tem o controle. Exatamente, eu tenho um controle. É bom para o pastor. Ele tem um controle.
mas ele está criando um povo escravo. E muito pastor morreu porque esperou do povo aquilo que ele nunca ensinou. Esse povo não me ajuda, Sim. esse povo não prospera, esse povo não coopera. Eu escutei muito isso. Esses músicos são irresponsáveis, mas alguém ensinou eles a serem responsáveis. Esse povo chega atrasado, alguém ensinou eles a chegar atrasado. Então, tipo assim, como pastores erramos para ter uma certeza, para ter um domínio. Para ter um povo. Isso, o povo era ruim, mas ele era meu. O povo era burro, mas ele era meu. Entende? Então, a gente arrumava um lado e estragava outro. E o povo também aceitou isso, porque é bom ter um culpado. Aí lá, o irmãozinho Douglas lá deu errado no casamento. Ele vai dizer, a culpa é do pastor, ele disse que era para eu casar. Sim. A culpa é do líder, ele que falou que era para eu estar aqui. Então, o povo também se agradou disso, porque a gente tem um culpado. Eu sou escravo, mas eu tenho a quem culpar. Ah, o meu filho não se converteu. Bom, o culpado é o pastor, que nunca fez um grupo de jovens de excelência. Então, eu acho que ambos erraram. E aí se nasceram essas táticas, esses programas todos que a gente inflou a igreja com isso. E aí criaram-se os nomes, G12, células, coach, surgiu um monte de coisa no meio de tudo isso, arrumando um jeito de segurar o povo. Mas a verdade é que o que segura o povo nunca foram esses programas, sempre foram um pasto, né? O próprio Davi disse isso no Salmo, né? Leva-me aos pastos verdejantes. A ovelha gosta de pastos. Se tu der um banho nela agora, numa ovelha, por isso que a Bíblia compara a gente com ovelha, ela é um bicho meio burro. Se tu der um banho numa ovelha agora, e ela enxergar o mato do vizinho ali, ela vai se arranhar toda no arame farpado, mas ela não vai parar enquanto ela não pular para lá. E ela vai se sujar na lama de novo, entendeu? Então, ela precisa de comida. Então, quando eu me tornei pastor, que é por isso que eu acho que eu sou um cara diferente, é Cristo. A nossa teologia é Cristo. As pessoas perguntam qual que é a doutrina da igreja de vocês? É Cristo. As pessoas falam assim, tá, é Cristo e mais o quê? Como se Cristo não fosse suficiente. Se não fosse suficiente, né? Entende? É mais ou menos. Fica muito vago. Os caras falam assim, não, mas essa tua igreja... Um dia um cara falou assim, Douglas, essa pregação tua não libera muitos crentes para pecar. Eu falei, não, essa pregação mostra pra gente quem sempre caminhou com a gente nunca se converteu. É muito simples. Então, isso tudo que... Hoje, lá na casa, nós não temos célula, nós não temos G12, né? E eu não sou contra nada disso. Nós temos Cristo. E qual que é a pregação que eu levo lá? A pregação de que todo cristão é responsável. A Bíblia chama a igreja de noiva, Gil, porque para noivar tem que ter responsabilidade. A Bíblia podia chamar a igreja de irmã, de amiga, de prima, de sobrinha, de cunhada, mas a Bíblia chama de noiva. Por quê? Porque para noivar tem que ser responsável. Criança não pode noivar. Então o que Deus está querendo mostrar para nós? Que Ele quer ter intimidade com uma igreja madura. E alguém pergunta, Jesus volta agora? Eu falo, não, essa igreja não é madura, essa igreja é menina, não está pronta para ser noiva. Uma igreja que a gente fica de beiço, que a gente é imaturo, que a gente não sabe ouvir, que a gente não sabe entender o outro, isso é menino. E com menino Deus não tem, e com menina Deus não vai noivar. Tem que ser responsável, tem que ter responsabilidade. O evangelho que nós pregamos lá hoje, eu falo para a galera, nós não carregamos cruz, a cruz Jesus carregou. Então o que nós carregamos? Qual que é o peso que nós carregamos? O peso de uma responsabilidade. De eu estar num ambiente, alguém olhar e falar assim, tu é cristão? E eu acho que às vezes é pior carregar isso, eu preferi carregar uma cruz de madeira nas costas do que alguém olhar para mim e falar assim, cara, tu é crente? Porque daí estava explícito, concordo contigo. Eu acho que é mais pesado carregar essa responsabilidade de eu estar trabalhando num ambiente e alguém falar assim, cara, tu é diferente. Eu falar, putz, vou ter que falar para todo mundo. Eu acho que é pior carregar. Ou às vezes exatamente. O peso que nós carregamos hoje como igreja é um peso de responsabilidade. A cruz ele carregou. O que a gente carrega? Responsabilidade. De eu estar na festa da minha família e todo mundo falar assim, cara, tu não é crente? E eu saber me comportar, saber o meu limite. Então o que pesa sobre nós hoje é a responsabilidade, que muita gente não quer ter. O cara quer ser um irresponsável e diz, não, mas ele falou que eu podia. O Gil me liberou. O pastor falou que eu disse. O líder me liberou. O fulano falou que eu posso. Então, não. A gente tem que ser cristão responsável. Por isso que eu falo, cara, tu quer fazer isso? Faz. Você tem que ser responsável. Eu posso fazer isso, pastor? Pode. Com responsabilidade, tem que ser responsável. Agora, a Bíblia nos... É interessante, cara, que Cristo nos deu
E aí eu nem sei se é um direito, né, de tu entrar no Santo dos Santos, né? Porque agora o sacerdote, cada um é sacerdote, não existe mais. Então, assim, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim para quem está assistindo, porque, cara, é responsabilidade, é exatamente isso. É comportamental, é espiritual, é emocional, então é em todos os níveis de uma vida. A mudança não é só mais nas questões habituais, não é nos costumes, não é naquilo que eu faço. Eu costumo dizer, cara, que é tão interessante, né, a gente analisar a Bíblia, porque tipo a religião, ela sempre, até João Batista, ela sempre consagrou coisas, né? Um candelabro, o templo, a sala, o Santo dos Santos, a arca e tal. E aí quando João Batista vem e diz assim, não, cara, isso acabou isso, cara. Agora em Cristo a gente não consagra mais coisas, a gente consagra você. Você é o consagrado. E aí se as pessoas pensarem assim, poxa, não é mais o púlpito, não é mais o microfone que o pastor Douglas usa que é ungido. Pode ser ungido, porque quem está usando é ungido, mas agora Cristo me consagrou. E aí a responsabilidade, aí a noção de responsabilidade começa a mudar, porque tipo assim, poxa, não é mais entrar no Santo dos Santos, como assim? Não é mais um lugar, não é mais um carrinho, não é... Pô, quem é agora? Agora é tu, cara. Não é mais um templo, agora eu sou o templo. Então, assim, é legal analisar isso tudo. O maior erro da igreja nos dias de hoje? O maior erro da igreja, rejeitar aqueles que Jesus aceitaria. Eu acredito que todo ser humano precisa de uma segunda chance. Nós somos o único ser que Deus criou que está condicionado a recomeço e segunda chance. O meu cachorro nunca vai olhar para mim e falar assim, cara, me dá uma segunda chance, eu queria tanto miar. Não, ele nasceu com uma condição, ele vai latir o resto da vida. Eu não, se eu tive um dia péssimo hoje, amanhã eu tenho o poder de acordar e fazer tudo diferente do que eu fiz hoje. Uma decisão. E quando Jesus decide iniciar o ministério, ele escolheu 12 homens. E isso é coisa minha, que eu acredito. Eu acredito que quando ele escolheu esses caras, ele já sabia que ele teria que estar disposto a oferecer um recomeço e uma segunda chance para todos aqueles caras. E aí Tomé precisou de um recomeço, Pedro precisou de um recomeço, Judas precisou de um recomeço, todos eles precisaram de um recomeço, todos eles precisaram de uma segunda chance. Então o que mais dói no meu coração hoje, Gil, é ver a igreja descartando, excluindo e rejeitando pessoas que, se Jesus estivesse aqui, ele diria, vem e vamos de novo. Vem que dessa vez vai dar certo. Vem que agora a gente vai acertar. E isso me dói. Esse é o pior... Isso é o pior para mim. Posicionamento da igreja diante essas dificuldades. Isso é o pior para mim. Isso me dói. Isso me dói porque a gente fala a palavra pastor e eu também sou. E aí tem um cara lá fazendo, entende? Ah, tu é pastor? Tá, mas tu é igual. Entende? E por isso que isso me dói. Ah, tua igreja, entende? Por isso que também, de um tempo pra cá, eu decidi chamar de casa. O cara pode estar caído na rua, na sarjeta, podre, machucado, bêbado. Se alguém for ajudar aquela pessoa, a primeira coisa que alguém vai oferecer para ele é perguntar para ele aonde é a tua casa, aonde tu mora. Eu quero te ajudar a ir para casa. Então não importa se o cara está caído, se o cara está sangrando, se o cara está bêbado, eu quero te levar para casa. Por isso que a gente botou isso na frente. Casa é um lugar, assim, tu pode estar em Miami, no melhor lugar do mundo. Tu pode estar no melhor hotel, tu vai chegar um dia e tu vai dizer assim, quero ir para casa. Eu quero a minha casa. Ah, legal esse E conceito. por isso a gente criou esse conceito. Casa. É um lugar, não importa como tu tá. Ah, eu tô sujo. É em casa que tá tuas roupas. Ah, eu preciso de um banho. É em casa. Ah, eu tô machucado. Em casa tem remédio. Ah, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu pai. Mas todo mundo vai comer na mesma mesa. Isso é casa. Igreja não. Se a gente brigar, alguém vai ter que sair. Ou eu ou tu. Nós vamos lá no pastor e vai dizer, pastor, eu não fico nessa igreja. Ou eu ou o Gil. Escolhe aí. Casa não.
Casa a gente discutiu, tu discute com a tua esposa, que é natural, eu discuto com a Simone, mas na janta a gente tem que comer na mesma mesa. A gente vai dormir na mesma cama. Isso é casa. E casa é o lugar onde... muito legal esse conceito, cara. Porque casa é o lugar onde tu é o que tu é. Né? É em casa que tu tira a máscara. A máscara não do Covid, mas a máscara de comportamento. É em casa que tu é grosso. Porque eu cresci assim, vendo esse tipo de postura, sabe? O pastor é uma benção, cara. O pastor é uma benção. O pastor prega demais. O pastor ora e as pessoas são curadas, cara. O pastor é um homem de Deus. Olha como ele fala em línguas estranhas, cara. Eu vejo o céu. Mas o pastor era um grosso em casa. O pastor era um estúpido em casa. O pastor, tipo... E aí eu acho que não é só culpa desse indivíduo. É culpa de todo o sistema. Porque o sistema alimenta isso. E aí o cara cresce ministerialmente, o cara se torna um adorador nato, um pregador, um exímio teólogo, mas em casa o cara é um escroto, com perdão da palavra, não se ofenda. Mas é isso, sabe? Então, assim, muito legal esse seu conceito, cara. Eu não tinha parado para pensar nisso, na verdade, porque em casa as coisas acontecem como elas são. E também aqui no Sul a gente tem muito isso, né? A gente tá ficando amigo e tal, mas pra provar que tu é meu amigo, é o dia que tu for na minha casa. Verdade. Você fala assim, eu conheço o Gil. Cara, tu já foi na casa dele? Não, nunca fui. Aí Isso, então tipo assim, tá bom, então tá, o dia que tu for, então vocês... É isso. Então eu decidi deixar essa parada de casa, porque tipo assim, eu fui na casa. O que Deus nos convida... Aí no dia da ceia eu falo muito isso, né? Que a ceia não é uma mesa pros bons. A ceia é uma oportunidade pros maus. E a gente serve a ceia em casa. Então foi o dia que Jesus me trouxe na casa dele para ele oferecer um banquete para mim. Ele pagou, eu não vou pagar nada, vou consumir, não vou pagar nada. Eu estou na casa dele, eu estou sentado na mesa dele, comendo da comida que ele provê. Então não tem como a gente passar por tudo isso e ainda não ter gratidão e não reconhecer que Jesus de fato que legal, cara. Veio para isso, né? Para nos servir. É legal esse caminho. Sabe que a igreja que eu frequento é MPGD, Ministério Profético de Geração de Davi, MPGD Hall, porque a ideia é da sala. Ah, que massa. Estarmos numa sala. Então, assim, muito legal, cara. Esses conceitos vão surgindo, mas não é só um nome. Não. Tem um significado. Sim. E até rola uma parada também, só abrindo um parênteses, a galera pergunta, por que a igreja é preta? O pessoal pergunta lá, a igreja é pintada de preto. Eu pintada de preto, eu falei, porque eu quis criar um ambiente ali pra gente chorar, mano. Porque às vezes o cara só quer chorar. Tem dia que tu não tem uma canção, tu não tem uma oração, só quer chorar. Daí o ambiente é todo escuro. Porque aí tu vai chorar o culto todo lá e ninguém viu. Tipo assim, tu sabe. Ninguém vai se incomodar. O pessoal pergunta por que o ambiente é escuro e tal. É um ambiente pra gente chorar, meu. É um lugar pra tu te jogar, te derramar e, tipo assim, sem ninguém te ver. A única pessoa que tem que te ver, ela vai te ver. Né? Então é massa, por isso cara. também. Parabéns, pastor. Cara, tá muito massa o nosso papo. Eu tenho uma última pergunta e depois eu queria que tu falasse uma palavra. E a última pergunta é qual que é a perspectiva na tua visão do futuro da igreja? Para onde que tu acha que a gente, como igreja, como instituição, porque muita gente olha assim, por exemplo, esse ano é ano de eleição, né? Muita gente olha a bancada evangélica como algo conquistado pela igreja, então para algumas pessoas a conquista da igreja é a bancada evangélica. Para outros é tipo, os caras só fazem bobagem, os caras são corruptos, os caras se corrompem facilmente e tal, os caras são tendenciosos, os caras querem, enfim, vários pontos de vista. Na sua percepção, Douglas Kowalski, o pastor da casa LGF, qual que é a perspectiva? Qual que é o futuro da igreja? Brasileira, lógico. Sim. Cara, eu sou um cara de fé, assim. Eu já vi coisas horrendas acontecendo no nosso meio, né? Mas eu sempre acredito que dá pra ser melhor.
eu acredito nas minhas orações, assim, eu senti isso muito forte no meu coração. Eu não vou dizer que o Espírito Santo falou isso comigo, porque ele não falou. Mas eu acordei, tem um tempo já, no final do ano passado, eu fiz um propósito de oração, e aí eu acordei um dia, assim, com uma frase queimando no meu coração. Um sentimento, assim, que Deus visitaria a nossa nação nesse ano para derrubar a soberba do nosso meio. Esse ano que o senhor diz 2022. 2022. Aham. E tudo que tiver no nosso meio e tiver acontecendo por soberba, não vai prosperar. E aí eu continuei reforçando as minhas orações. Falei assim, Deus, se o Senhor tiver que fazer isso, faz, porque a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo e dá graça aos humildes. Então, a minha perspectiva é que o Espírito Santo me fugiu a palavra, que o Espírito Santo nos convença, principalmente a nós pastores. Tipo assim, cara, tá errado. Tá errado. Gil, vou te falar uma parada, mano. Eu fui ensinado. A gente só faz o que a gente é ensinado. Ponto. Eu fui ensinado que eu tinha que largar o envelope. Todo mundo tinha que botar dinheiro. Todo mundo tinha que... Fui ensinado, fui treinado. E teve um dia que eu cheguei na frente da igreja e eu não tive coragem de fazer isso. Falei, não. Hoje não. Se Deus conhece o meu coração, Ele conhece o coração dessas pessoas que estão aqui. E a Bíblia diz que cada um tem que fazer segundo está proposto no seu coração, não no coração do pastor. Eu não tenho nada contra quem faz. Estou falando de uma parada que aconteceu comigo. Sim. E eu falei assim, Deus, não faço mais. Isso já na LGF? Não, não. E ali começou os meus problemas. Potencializa mais, né? Por causa disso começaram os meus problemas. Aí, eu não fiz. Não fiz. E eu carrego uma parada comigo também. Melhor do que proibir é ensinar. Tu pode proibir o teu filho de fazer algo, mas tu vai despertar uma curiosidade nele. Mas se tu ensinar ele o porquê não fazer, ele não vai fazer. E para ficar melhor ainda, ele ainda vai replicar isso. Ele vai dizer para os amigos que ele não faz e o porquê que ele não faz. Sim, porque ele entendeu. Porque melhor do que proibir é ensinar. Então a minha perspectiva é para que a igreja aprenda. Para que a gente aprenda. O pastor, ele é uma ferramenta de Deus ali. Mas ele não está ali para ditar a ordem na minha vida. Mano. Eu não posso deixar isso. Ele tem a vida dele. Eu falo para as pessoas. Eu não dou conta de cuidar dos meus filhos. Que dirá uma igreja inteira? O dia que a casa explodiu foi o dia que eu entendi que aquelas pessoas não são meus filhos, eles são filhos de Deus. Eu falo para eu não tenho compromisso com os evangélicos. Eu tenho um compromisso com o evangelho. Então assim, quando a gente entender isso, eu acho que a gente vai pregar melhor, eu acho que a gente vai ser melhor. Eu acho que o Delino Marçal veio aqui. Na conferência que vocês foram, que ele estava, terminou a conferência, ele entrou no escritório e falou assim, Douglas, posso te falar um negócio? Eu falei, pode, mano. Ele disse, eu estou sentindo de Deus te falar isso. Estava eu e a Simone dentro do escritório, ele falou assim, não te mata pela igreja. Quem tinha que morrer por ela já morreu. Tu não precisa te sacrificar pela igreja. Quem tinha que se sacrificar pela igreja era Cristo e ele fez isso muito bem. Então, vai viver a tua vida. Vai aproveitar a tua esposa, vai curtir teus filhos. Aí a igreja, e o dinheiro e o recurso, a igreja não é minha. Ele abriu, ele mantém. A igreja é de Cristo, mano. O problema é que deram a igreja pro Gil, deram a igreja pro Douglas. Se deram pra mim, é meu. Então eu olho para aquilo ali como se fosse meu. Eu falo, não, mas isso aqui não é meu. Isso aqui tem um dono. Cara, já me fizeram proposta para comprar a igreja. Eu falei, eu não posso vender algo que não é meu. Se fosse minha igreja, eu te vendia. A igreja não é minha. A igreja tem um dono. E o que se perdeu no nosso meio foi isso. A gente entender que nós estamos aqui como meros servos.
Para servir. Para servir, mano. Para servir. Sabe que eu cresci, né? Eu já falei várias vezes aqui, ministrando depois desse período mais tradicional da minha vida, conservador, vamos dizer assim. Aí me desviei, voltei, e aí quando eu voltei para uma igreja diferente, com estilo comunidade e tal, me sentia melhor e tal, e voltei. E ainda assim, esse tipo de pensamento de isso é meu, a responsabilidade é minha, o peso é meu, a cruz é minha, cara, isso desce conforme a hierarquia, porque tipo, a grande maioria dos pastores carrega esse peso. De que é a minha igreja, eu tenho que fazer acontecer, mudar, a igreja não está crescendo, a culpa é minha, estou em pecado. Esse tipo de peso. Depois disso, cara, eu como músico, eu percebi assim, cara, o ministério de louvor, ele precisa abrir os céus, ele precisa ser o canal. E aí, o esforço era absurdo, porque tu imagina um canal ligando o céu à terra, é um esforço absurdo que tem que se fazer para conseguir efetuar esse tipo de demanda. E aí chegou um tempo que eu comecei a pensar, poxa vida, cara, mas se o cara que não é um adorador e está sentado lá, de que adianta eu, como músico, me arrebentar orando e jejuando? Ou todo o ministério se arrebentar, ou o pastor se arrebentar. Se o cara não quer ser um adorador, se o cara não é um adorador, não adianta nada. Porque o cara não queria assumir a responsabilidade dele como adorador. Entende? Entende que vai caindo assim, a responsabilidade máxima do pastor em cuidar, em pagar, em resolver casamento, em resolver filho que é mal educado e tal. Depois cai para os ministros, o ministro de louvor, o cara que vai fazer a ceia. Vem caindo as responsabilidades, cara, até chegar num certo nível de ponto. Daqui para lá ninguém mais é responsável por nada. É impressionante, mas é isso que acontece, cara. Tipo, daqui pra lá tá todo mundo... É povo. Esse é o nosso povo, a gente cuida. Cara, que loucura isso, cara. Mas eu também sou otimista, pastor. Eu acho que a igreja está despertando, acho que Cristo está despertando a igreja. Acho que a pandemia serviu para acelerar isso. Sou muito otimista em achar que Deus está criando ou movimentando as águas de certa forma e isso vai fazer com que a gente acorde para muita coisa. Principalmente em relação ao próximo, porque basicamente o evangelho é isso, né? É eu me importar contigo, a tua dor será minha, chorar contigo, sorrir contigo, sofrer contigo, regozijar contigo, se alegrar e tal. Então, assim, basicamente é isso. E aí eu acho que Cristo está acelerando esse processo. E a gente deve ver um mudar, assim, de mentalidade geral, acredito eu, né? Eu vejo muito isso também, pela mudança, tu é músico, tu vai entender, pela mudança que a gente teve também nas canções que a gente vem levando, na forma que a adoração no Brasil vem tomando um outro rumo, porque eu vejo que a igreja brasileira é muito mais doutrinada por aquilo que ela canta do que por aquilo que ela prega. A galera hoje vai muito por aquilo que a gente canta. E por um tempo atrás, infelizmente, nós levávamos canções até vingativas, tipo assim... Vamos matar o cara. Isso aí, se tu não gostava de mim, amanhã tu vai ter que ver eu lá em cima. E hoje não, a gente vem levando uma canção apaixonada, uma canção sabe, de trazer o céu para a terra, da gente, sabe, da gente adorar de verdade, não apenas cantar uma canção, mas da gente ser uma canção. Então eu acho que isso também contribuiu. E tem uma galera aí no Brasil que vem levantando essa canção e eu acredito que isso tem ajudado muito, porque ao meu ver a igreja brasileira é muito mais doutrinada por aquilo que ela canta do que por aquilo que ela prega. Então, tanto que a gente vê aí as bandas, ministérios e nomes dos cantores muito mais do que um pastor, do que um cara que prega. Eu acho que as artes no geral, sabe? Eu falava, vou ser repetitivo aqui, eu falava no outro podcast que esse movimento que Deus está fazendo em restituição das artes, que a gente por muito tempo abdicou, a gente não queria ser bom músico, a gente não queria ser um bom orador, a gente não queria ser um bom professor, a gente não queria ser bom em nada, porque a gente achava que aquilo que a gente tinha de conhecimento bastava para o ambiente onde a gente estava inserido. E talvez sim, era o suficiente. Mas a gente abdicou das artes, a gente abdicou do cinema, a gente abdicou da música, a gente abdicou de várias coisas.
de pintura, da escrita, a gente abdicou de muito, da poesia. E aí eu acho que o mundo, a mentalidade mundana foi tomando conta. E aí foi oprimindo. Agora chegamos ao ponto em que, tipo assim, não tem o que fazer. Ou a gente retoma de volta aquilo que é por direito nosso, ou a gente vai sucumbir brigando contra os caras. Porque enquanto a gente estava no nosso mundo, na nossa bolha, o mundo foi se aperfeiçoando. E aí a nossa briga, acredito eu, daqui a um tempo vai deixar de ser... o Porta dos Fundos lançou um vídeo blasfemando. Sim, o Porta dos Fundos lançou um vídeo blasfemando, mas a Igreja Unida lançou uma campanha de Natal infinitamente mais bem produzida. E aí ela alcançou os veículos, todos os veículos, os grandes veículos. E aí, olha só, cara, eu não vou nem olhar o Porta dos Fundos, porque essa campanha da igreja matou a pau. Entende? Apropriação da cultura. Eu acho que a gente caminha para isso, mas tudo depende de como a gente vai se posicionar. É aquela parada da responsabilidade. Eu sempre falo isso. Quem pergunta se pode é menino. Entende? Então, eu falo uma frase que é assim: os imaturos pedem porque acham que não tem. Os maduros não pedem. Eles agradecem e pegam. Foi o que Jesus fez, né? Uma palavra final ali para os nossos espectadores, ouvintes, todo mundo que está acompanhando e vai acompanhar esse podcast. Uma palavra para eles, uma palavra de esperança, enfim, deixa Deus te usar. Cara, para esse ano, que a gente seja uma igreja responsável. É o que eu desejo para mim e para todos os meus irmãos. E levantaram uma parada no nosso meio, tipo, que a gente é inimigo, que a gente tem um inimigo só, que é o diabo, e aquilo que ele tenta armar nas trevas para impedir o avanço da igreja. Então, nós somos irmãos, nós somos amigos, nós somos irmãos da mesma causa, e a palavra que eu deixo é: acreditem. Não deixemos de acreditar. Não deixemos de acreditar naquilo que Deus nos prometeu. Não deixemos de acreditar na igreja. Não deixemos de acreditar no propósito que Deus tem com cada um de nós. Que 2022 seja um ano incrível, um ano diferente, um ano que Deus tenha liberdade de agir em nós e através de nós. E que haja sempre espaço no nosso coração para mais daquilo que Deus tem. Eu Amém. acho que é isso que eu posso deixar para todo mundo. Gente, olha só, terminamos aí o nosso episódio. Eu adorei a conversa, cara. Eu sabia que ia ser muito boa. Extrapolou todo a minha expectativa. Obrigado de novo, pastor. Que é isso. O senhor é sempre muito bem recebido, que seja sempre muito bem recebido aqui na rádio. A Felicidade sempre está com as portas abertas para qualquer coisa que o senhor idealizar, que vá contribuir para o reino, pode contar com a Felicidade. E você que está nos assistindo, cara, não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal Felicidade FM Web, o canal do YouTube. Tem um canal de cortes também, você pode procurar lá, Cortes Felicidade. Ativa o sininho, cara, para você receber as notificações toda vez que subir. Esse bate-papo aqui, em alguns dias, deve estar na nossa plataforma, então ativa o sininho para, como esse, você receber a notificação de outros também. Não esquece de baixar o Glorify, cara, tem ajudado muita gente. Tem auxiliado muita gente no seu período de oração, no seu período de adoração, e tenho certeza que você vai baixar, vai gostar, e depois deixa o comentário ali: Gil, gostei, Gil, odiei, Gil, não gostei, Gil, concordo, Gil, discordo, Gil, tu é mundano, Gil, tu é isso. Cara, deixa o comentário, a gente vai ficar muito feliz em responder. Só não ofende, né? Não precisa, então, valeu!